Você já parou para pensar qual o destino do lixo que você gera diariamente? Ou para onde vão aquelas sacolinhas de lixo que são coletadas pelos caminhões todo dia? Já fez ou tentou fazer a separação do lixo orgânico do reciclado? A partir de agora, você vai entender vários desses processos e saber mais das políticas públicas que tentam minimizar o impasse da destinação incorreta dos chamados resíduos sólidos. Olhando de longe, a gente não percebe. O grande morro de areia e de grama esconde um dos maiores problemas da população mundial: a destinação do lixo. Estamos chegando ao Aterro Municipal de Rio Grande, uma solução dos chamados lixões e que recebe diariamente mais de 200 toneladas de resíduo. Localizado às margens da BR-392, ele mal é percebido por aqueles que transitam diariamente pela estrada. Esse é um aterro que é um pouco diferente de outros aterros do Rio Grande do Sul. Ele é um aterro positivo porque tem um nível de água no lençol freático que é alto em Rio Grande, então ele tem um afastamento de 2,60 e essa impermeabilização é feita por camadas. Essas camadas existem para garantir que os resíduos não entrem em contato com o solo. Vamos entender melhor. São escavados 2 metros de terreno. Nele, 40 centímetros de terreno compactado batido com uma permeabilidade menor que a do solo local. Depois é colocada uma manta de GCB, com permeabilidade menor que a da argila. Em seguida, mais 20 centímetros de terreno batido. E depois, uma manta de polietileno. Agora sim, está tudo preparado para receber o lixo. Isso tudo é bem diferente do que estávamos acostumados a observar nos conhecidos lixões. Caminhões e mais caminhões de lixo eram depositados diariamente no solo, promovendo alta contaminação. Mas você sabia que os lixões deveriam ter sido extintos em 2014? Isso mesmo, pelo menos é o que diz a Lei 12.305 de 2010, a conhecida Lei dos Resíduos Sólidos. Mas a pressão política foi tanta que o Senado Federal acabou aprovando um projeto de lei que joga essa data para 2020. São mais 6 anos em que os resíduos sólidos do país serão destinados a locais impróprios, inadequados. Ou seja, o meio ambiente continuará sofrendo com a poluição a partir desses resíduos. O lixão é uma forma primitiva da gente depositar o nosso lixo, né, o nosso resíduo. Ele não tem nenhum cuidado, não tem nenhum planejamento, nenhum cuidado sobre a deposição dele, tá, do lixo ali no próprio lixão. Então a gente tem muitos problemas, sérios problemas tanto com o efluente líquido que é gerado depois da decomposição desse lixo, que vai gerar então o chamado chorume, tá? E esse chorume pode contaminar nossas águas subterrâneas. E a gente também tem problemas a emissão de gases que são gerados nesse lixão e não são coletados, principalmente aí o gás metano. Para solucionar esse problema dentro dos aterros sanitários, o gás metano que é produzido é queimado. Em toda a planta do aterro são colocados drenos verticais, que levam a queimadores. Nesse processo, o gás se transforma em CO2 e água. Já o chorume é drenado para lagos e, posteriormente, levados de caminhão para o tratamento correto. Mas para o pleno funcionamento do aterro, outro desafio é a drenagem da água da chuva. Um dos maiores segredos para ter um aterro bem operado é retirar a água de chuva do aterro. Para isso, o que a gente trabalha hoje? É ter uma boa drenagem pluviais no pé de talude, plantio da grama para evitar erosão da argila, a própria argila que é a cobertura final do nosso aterro, do nosso projeto, para evitar a entrada de água de chuva, e para taludes intermediários a gente utiliza a manta de PAD
de uma espessura menor, que é 0,7 milímetros. Porém, o grande problema enfrentado hoje no município é a quantidade de resíduo que vem sendo gerado pela população. Na realidade, nós temos um volume produzido muito grande. Um aterro que foi projetado para 25 anos, ele já está em 17 anos aproximadamente, por conta do volume dessa quantidade. Nós temos que buscar novas tecnologias. Previam uma vida útil de 27 anos. Ele começou a operar em 13 de novembro de 2009, um pouco mais de 5 anos hoje. Ele já tem ocupado em torno de 33% da sua vida útil. A área que a gente está trabalhando hoje seria a fase 2, que corresponde a 50% já do total, tendo mais uma área para ser impermeabilizar para terminar a fase 2. E mostra que nesses 5 anos que o quanto aumentou o quantitativo que era previsto mensal aí de 2.350 toneladas mês, e hoje a gente tem aproximadamente de 4.500 a 5.000 toneladas mês. Como uma cidade que recebe muitos turistas durante o verão, o aumento no número de pessoas acaba refletindo também no aumento de lixo gerado. Se durante o ano o aterro recebe de 200 a 230 toneladas de lixo por dia, no verão esse número chega a 300 toneladas. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% entre os anos 2003 e 2014. Isso equivale a 5 vezes o aumento da taxa populacional, que foi de 6%. Esse foi o resultado da pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Ainda segundo esse estudo, a quantidade de resíduos com destinação adequada não acompanhou o crescimento da geração de lixo. O grande desafio se torna conscientizar a população da importância da separação do resíduo. As lixeiras de coleta seletiva já fazem parte da paisagem de vários municípios. Azul para o papel, vermelho para o plástico, amarelo para o metal e verde para o vidro. Algumas não disponibilizam uma separação tão específica, mas mesmo assim, grande parte da população não possui a consciência da importância desse ato. No ano passado, 58,4% do resíduo gerado no país veio parar em locais adequados como esse aterro sanitário. Todo o resto foi para outros locais dos mais diversos. Rio Grande possui coleta seletiva de lixo há mais de 10 anos. Mas é só a gente dar uma pequena observada nesse aterro sanitário e encontrar materiais como esse que o Antônio vai me alcançar aqui. A conhecida garrafa PET. Mas será que ela não poderia ter um destino bem diferente? Porque a questão do resíduo jogado fora, quando transformado em lixo, ele é um problema de saúde pública. Quando ele tratado, trabalhado, ele vira uma questão social importante, gerador de emprego e renda. Essa visão reforça a importância das associações e cooperativas de catadores de lixo, que conseguem promover a destinação correta do material. Na realidade, embutido nesse resíduo está grande parte de matérias-primas que estão em falta, estão começando a ser esgotadas em todo o planeta. Para entendermos a problemática gerada a partir da destinação incorreta do resíduo, basta compreender que muitos desses materiais que hoje são descartados ficam por gerações no ambiente. Isso demonstra que o problema que é criado hoje não fica apenas para nós, ficam para nossos filhos, netos, bisnetos. Por exemplo, mesmo aqueles produtos que entendemos como mais biodegradáveis demoram a desaparecer. O papel leva de 3 a 6 meses, a madeira pintada 13 anos. Quando partimos para os metais, o tempo vai aumentando. As latas de conserva, em média, 100 anos. E o aço também 100 anos. O alumínio, de 200 a 500 anos. E o que dizer da garrafa PET, que chega a levar 400 anos para se decompor no ambiente. Até que chegamos no vidro, que leva 4.000 anos. E se pararmos para pensar nas possibilidades da reciclagem, ficamos ainda mais surpresos. A cada 100 toneladas de plástico reciclado, economizamos 1 tonelada de petróleo. A cada tonelada de papel reciclado, economizamos 10.000 litros de água e evitamos o corte de 17 árvores. Hoje, em Rio Grande, o local onde ficava o lixão virou uma estação de transbordo. Todo o lixo da cidade continua a vir para cá, mas de uma forma diferente.
Os caminhões sobem a plataforma e têm seu espaço específico. De um lado, o resíduo orgânico, que posteriormente será levado pelas carretas para o aterro. Do outro, o material desejado pelos catadores, o lixo reciclado. Ele é um material que é coletado em toda a cidade, né? Então ele é coletado pelo caminhão da coleta seletiva, chega aqui, né? Vai lá para cima, o pessoal traz para cá, recicla, né? Depois aí acontece o processo que é os fardos, né? Fardado, a gente vende o material e depois ele é dividido, né? Em partes iguais para os cooperados que trabalham aqui. Os materiais mais desejados por terem maior valor comercial são o alumínio e a garrafa PET branca. Somente nessa cooperativa são recicladas entre 30 e 40 toneladas de lixo por quinzena. Mas essa quantidade poderia ser muito maior, já que apenas 4% do lixo gerado em Rio Grande é recolhido pela coleta seletiva. Criada em 2013, no início eram mais de 120 cooperados. Atualmente, cerca de 30 pessoas se mantêm. E o trabalho vai além da separação do lixo. Do pessoal, assim, ó, tinha pessoas que estavam aí na rua catando, né, sozinhos, individualmente, né? E a partir desse momento que vieram para cá, né, a gente viu que essas pessoas cresceram, né? Cresceram, também puderam contribuir na renda da sua família, né? Para si mesmo, que além da gente fazer o trabalho da reciclagem, que é separar o material, a gente faz outros tipos de trabalho com essas mães, com essas famílias, né? Que é a questão de higiene, chama as pessoas para falar sobre saúde, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente vai introduzindo que ajuda, né, também. No Espaço do Lixão, um lugar também para as jovens. Juliane, filha de Marina, tem aqui um local onde aprendeu algo novo. Através de uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, a cooperativa recebe insumos para produzir sabonete líquido. Com cuidado, ela faz a mistura: base, glicerina, água mineral e o toque final da fragrância. E, é claro, o rótulo. Aqui, tudo gera riqueza. Mas as dificuldades enfrentadas pelas cooperativas ainda são muitas. Além de terem que dividir o material com os catadores individuais, elas também dependem de terceiros para que o seu produto chegue aos compradores. O poder público tem um débito muito grande com as cooperativas, com os catadores, com os recicladores. É preciso investir mais recursos, investir em infraestrutura, investir em tecnologia, para que realmente as cooperativas, as associações, elas tenham condições de depois, daqui a um tempo mais, caminhar com as suas próprias pernas. Na realidade, é um processo de transição. Num primeiro momento, a prefeitura, os governos, enfim, investem nos recicladores, nas cooperativas, e depois, no segundo momento, essas cooperativas começam a trabalhar com as suas próprias pernas. Nós temos muito o que fazer. Outro projeto que vem auxiliando na separação do lixo é a moto recicladora. 2 vezes por dia, ela percorre a parte central da cidade, recolhendo materiais como papelão, plásticos, embalagens. Resíduos recicláveis que são gerados pelo comércio de Rio Grande e que normalmente iriam parar nos containers comuns. O objetivo foi uma ideia, uma parceria da empresa com a prefeitura, justamente para desafogar os containers, né? Que antes o pessoal, os lojistas, largavam o papelão dentro dos containers, acabavam superlotando os containers e o morador, o munícipe, largava o resíduo do lado. Então hoje a gente está desafogando os containers para ter mais lugar para o lixo domiciliar. A atividade de recolhimento vem aos poucos conquistando os comerciantes. Uma iniciativa simples que tem auxiliado na cadeia de reciclagem de resíduos. Antigamente a gente só poderia recolher o lixo à tarde, então se acumulava muito lixo ao fundo da loja. Então agora com esse novo processo, né, a gente consegue desentulhar aqueles lixos que ficam ao fundo, né, a gente consegue mais rapidamente, porque eles vêm de manhã, então a gente consegue pegar aquele lixo, colocar para eles e aí fica muito melhor, né, porque a gente fica com uma loja mais limpa, né, e a gente não fica com aquele acúmulo de papelão no fundo, né. Mas se projetos estão melhorando a limpeza da cidade, esse cuidado também se deve a trabalhadores que dedicam suas vidas a limpar o que os outros sujam. Eles são centenas, têm na vassoura e na pá seus companheiros e por muitas vezes não são lembrados ou percebidos. Tem muitas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, sabe, valorizam, até dão parabéns para nós manter a cidade limpa, né?
mas são poucas pessoas que reconhecem, né? Apesar de ter bastante lixeiras, né, para colocar o lixinho, mas muitas pessoas ainda não se reciclaram ainda, né? Ainda colocam os lixos atrás dos banquinhos, né? Se estão fazendo lanchinha, joga atrás do banco. Tem pessoas que são super educadas, sabe? Se eles vêm comendo uma balinha, uma fruta, eles vêm de longe com aquilo na mão para encontrar o lixinho e colocar. Isso é bacana, sabe? E a gente até agradece, porque se cada um fizesse um pouquinho, a cidade seria bem mais limpa. E se pelas ruas vemos lixeiras de separação, esse processo também deve ser feito em casa. Devemos pensar além da segregação do lixo. É preciso refletir se precisamos realmente daquele produto, se estamos consumindo de forma sustentável. Eu acho que a gente tem que fazer a diferença justamente dentro da nossa casa. Eu acho que uma boa segregação do lixo, tá, ela é fundamental para a gente conseguir diminuir a quantidade de lixo que é levado para o aterro e aumentar a vida útil do aterro. Alguns materiais vão ter que continuar sendo depositados no aterro sanitário, mas muitos a gente pode evitar com que isso chegue. Por exemplo, eu posso, dentro da minha casa, da minha própria casa, fazer uma horta baseada em produtos de origem vegetal, resíduos de origem vegetal, que a gente consiga então fazer uma composteira e colocar essa composteira vai virar humus, e esse humus ele vai ser utilizado na minha horta dentro de casa. Eu posso pensar se realmente eu preciso daquele material. Se ele não, no caso a recusa, não preciso disso, não preciso dessa sacola, eu tenho uma eco bag, não preciso de mais sacolas plásticas, não preciso de tal material. A gente tem que ter dentro de casa esse pensamento. Se é necessário mesmo eu consumir, eu comprar, adquirir aquele produto, e de que forma aquele produto ele pode ser melhor descartado. Somos o terceiro país do mundo que mais gera lixo. A gente fica atrás só da China e dos Estados Unidos. Ou seja, aqui no Brasil são geradas 220 milhões de toneladas por dia. Se a gente colocar na ponta do lápis, isso quer dizer que cada um de nós chega a gerar 1,2 quilos de lixo a cada 24 horas. Como que tu acha que poderia ser a coleta ou a consciência da população no futuro? Ter muito menos sacolinha no mercado, né? Que as pessoas tivessem alguma outra maneira, né, de levar sua mercadoria até em casa, terminasse esse negócio, até que voltasse no tempo que a gente ia à padaria e comprava o pão, era um saquinho mais biodegradável, se desmanchava mais rápido do que hoje tu vai à padaria e é saco plástico, então isso demora muito mais tempo, né? A gente pode dizer que o principal problema aqui é o saco plástico. Saco plástico. Dias de vento assim é complicado porque quando a gente não tinha uma barreira de contenção, que é aquelas telas ali, o vento tocando naquela direção ali ia parar nos campos, a gente tinha que disponibilizar o pessoal para ir lá catar esse material, coisa que deveria estar aqui ou no lugar correto, que seria numa reciclagem, né, numa triagem. Esse problema que o seu Antônio aponta é comprovado em números. Entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolinhas plásticas são consumidas em todo o mundo anualmente. No Brasil, 1.500.000 sacolinhas são distribuídas por hora. Isso mesmo, por hora. Por serem distribuídas gratuitamente, as pessoas as utilizam de forma irrestrita. Isso poderia ser modificado a partir da consciência de cada um. Quando utilizamos uma ecobag, economizamos 6 sacolas plásticas. Aqui na casa da professora Denise, essa consciência já existe e ela sabe bem como o produto deve ser descartado. Desde o momento da preparação do alimento até o destino do resíduo, tudo tem seu lugar. Material orgânico de um lado, material reciclável de outro. E a ecobag sempre à mão. Essa vontade de separar o lixo, ela te causa alguma dificuldade? Tu entende como um empecilho ter que fazer essa separação do orgânico com o reciclável? É natural. Aí é uma consciência assim, até quando eu tô comendo uma bala, no papelzinho da bala, eu tô na rua, meu Deus, o papelzinho vai dentro da bolsa, mas jamais vou colocar na rua. E ela não dificulta o ritmo não. da casa. Se eu fizer alguma coisa diferente, aí vai me prejudicar a minha consciência, não sei. É um hábito que se criou, tanto em mim como no meu esposo, e eu passo isso para meus filhos também.
Então a gente tem que tomar esse cuidado e não dar trabalho nenhum, não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Quando não passa o caminhão do lixo, tem uma outra opção, que é conseguir levar também. E se não passa o caminhão, tô com essa dificuldade, não tem problema. Eu junto, porque é lixo limpo, né? Coloco no porta-mala do carro e vou até um local adequado para fazer esse depósito. E a partir de todas essas perspectivas, o que será que podemos esperar para o nosso futuro? Trabalhando esse resíduo em casa, na origem, fazendo com que ele seja separado de maneira adequada, certamente nós poderemos transformar isso num processo virtuoso, que é o orgânico vai para o processo de compostagem e, portanto, isso volta para praças, jardins, hortas escolares, hortas comunitárias, para a própria agroindústria familiar do município. O resíduo limpo, ele vai ser trabalhado para ser reprocessado na indústria e, portanto, ele vai gerar para as cooperativas muito mais valor agregado de renda. Se a gente não consegue destinar adequadamente o nosso lixo, a gente vai sobrecarregar os nossos aterros. E esses aterros, eles têm vida útil, né? Eles têm um máximo de tempo que ele vai durar. Então, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que aumentar o número de aterros. Isso vai levar a um quadro que, por exemplo, a gente pode, daqui a pouco, diminuir as áreas, parar de ter áreas cultiváveis, ter que parar de plantar para a gente construir aterros. Isso seria um caos, né? Isso seria um problema generalizado. Mas será que a gente não pode fazer alguma coisa para mudar esse destino? O lixo é um problema de todos nós. A gente sabe que ainda falta muito para termos cidades sustentáveis, cidades que tenham a reciclagem como foco. Mas e você? Já tentou pelo menos em casa separar o seu lixo? Nem que seja por um dia. E tentou ver o que poderia ter sido reaproveitado de tudo aquilo? E quando estiver dando um passeio que nem eu, já parou para pensar que pode ter uma lixeira reciclável bem pertinho de você? O Ecologicamente de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima. Até lá!